todos. Sejam todos bem-vindos ao primeiro Congresso Online de Gestão de Qualidade e Segurança do Paciente. O tema da nossa palestra vai ser autoconhecimento para o engajamento de profissionais de saúde. Bom, eu sou a Patrícia, sou professora e atualmente estou docente na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Também estou coordenadora do curso de enfermagem. Sou líder do grupo de pesquisa e extensão em qualidade dos serviços de saúde e sou membro da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, Rebraensp Ceará. Bom, gente, inicialmente eu queria contextualizar um pouco sobre a temática que a gente vai discutir. Hoje em dia a gente tem uma pressão muito grande para tentar ser o mais eficaz e eficiente possível dentro da perspectiva de redução de custos, no cuidado de saúde. E, atrelado a isso, manter a qualidade do serviço prestado e que isso seja capaz de resultar uma boa experiência para os nossos pacientes. E esse é um grande desafio, porque a gente só consegue esse tripé de custo, qualidade e experiência para os pacientes positiva. Está muito relacionado o quanto a sua equipe está engajada nesse processo. Porque, afinal, o cuidado é feito por pessoas. E essas pessoas precisam estar engajadas para fazer o seu melhor e dar o seu melhor. A gente escuta muitos gestores, a gente escuta muitas vezes os gestores comentando a dificuldade que eles têm de implementar protocolos, implementar processos. E isso está muito relacionado com o grau de engajamento dos seus colaboradores, dos seus funcionários, para otimizar e alcançar esses resultados. Então, o engajamento, ele é uma condição desejável que favorece o desempenho individual e, logicamente, impacta na organização da instituição. E as pessoas perguntam, eu participei recentemente até de algumas bancas, sobre implantação de núcleo de segurança, e um dos desafios que as pessoas percebem bastante é que as pessoas se engajem nesses processos. É uma grande dificuldade que a gente ainda tem, é um grande desafio. E aí, inicialmente, eu queria trazer para vocês alguns conceitos sobre o que é esse engajamento, do que é que ele fala. O engajamento é a busca do melhor resultado, tá? Ele está muito atrelado com foco em resultado, mas ele está relacionado a quantas pessoas estão energizadas, motivadas, focadas, tá? Para fazer aquilo que precisa ser feito. Tá? O quanto a pessoa está disposta a se dar o seu melhor para, de fato, realizar o seu trabalho. Tá? E aí o conceito de engajamento está muito relacionado o quanto que a pessoa sente prazer nas suas atividades laborais. O conceito de engajamento está muito relacionado sobre a saúde psicológica, os processos de trabalho que esse indivíduo está inserido e a sua saúde física. Então, tudo isso remete vai de certa forma, impactar nos processos das suas atividades laborais. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, as pessoas costumam confundir, achando que estar engajado está diretamente relacionado com a satisfação no trabalho. São duas coisas diferentes, tá? Porque eu gosto muito dessa frase que diz assim: se duas pessoas fazem a mesma coisa, não é a mesma coisa. Nós não somos iguais, nós temos vivências, experiências, perspectivas diferentes daquilo que fazemos. Então, é bem diferente isso. E aí, quando a gente fala, sobre engajamento e sobre satisfação, eu trago aqui alguns conceitos para a gente discutir. O construto motivacional é importante, independente da satisfação do trabalho, do comprometimento organizacional e do comportamento de cidadania organizacional. Grau com que os indivíduos investem seus eus completos, enquanto que o indivíduo está totalmente comprometido na execução do seu trabalho, parece diferente do grau com que o indivíduo está satisfeito com seus empregos ou comprometidos com as suas organizações. A gente precisa entender que o engajamento é algo muito maior, é o quanto eu me dou naquele trabalho, que não necessariamente está relacionado com satisfação. Algumas pessoas se dão sobremaneira,
para as atividades do seu trabalho, mas isso não quer dizer que elas estejam satisfeitas, né? Isso pode dar um viés no que diz respeito aos resultados? Sim, pode ser que sim. O ideal é que nós tenhamos pessoas engajadas e satisfeitas. No nosso serviço de saúde, olha como isso é complexo. A gente tem profissionais, no caso da enfermagem, né? Eu sou enfermeira, conheço bem a realidade. Nós temos profissionais extremamente comprometidos, engajados, mas que não necessariamente estão satisfeitos com o que fazem. E nós temos também pessoas que estão satisfeitas, que gostam de onde trabalham, mas que não são tão comprometidas. Então a gente precisa deixar essa perspectiva bem clara para vocês. Estar engajado é quanto eu estou me dando, comprometido, fazendo o que deve ser feito, né? E a satisfação do trabalho, ela traz outras nuances, ela traz outros pontos. E aí esse é o desafio, como engajar pessoas que não estão satisfeitas no trabalho? Como fazer com que aquele colaborador que gosta da empresa, que se sente à vontade na empresa, mas que ainda assim não consegue dar o seu melhor? São dois desafios, né? Um pouco diferentes e que a gente precisa, né, estar discutindo isso de forma mais aprofundada, tá? E o engajamento, ele tem os seus componentes, que diz respeito aos componentes físicos, emocionais e cognitivos, tá? Diz respeito ao quanto as pessoas estão conectadas, né? Esses três componentes diz respeito ao quanto as pessoas estão conectadas com as diretrizes, com o que elas fazem. Então, para as pessoas efetivamente estarem engajadas, né, e impactar nessa satisfação, impactar nos resultados, né, da nossa instituição, a gente precisa pensar como emocionalmente essas pessoas estão, fisicamente e principalmente cognitivamente. O quanto elas sabem sobre esses processos, o quanto elas estão, de fato, inteiradas, conectadas com o que a empresa, com o que a instituição precisa, tá? E aí existe o que a gente chama das dimensões do engajamento, tá? Quando a gente fala de estado psicológico positivo e gratificante em relação ao trabalho, né? O que está relacionado com essas dimensões do engajamento. E aí ele divide, o autor, né, que primeiramente discutiu essas questões, ele traz 3 aspectos, que é o vigor, a dedicação e a absorção. Como seria isso? O vigor está relacionado com altos níveis de energia e resiliência mental durante o trabalho. A vontade de investir aquele esforço e ser persistente, mesmo diante das dificuldades. A dedicação significa o quanto que a pessoa está significativamente envolvida, entusiasmada, inspirada, orgulhosa, né, para esse desafio no trabalho. E a absorção é o estado total de concentração, felicidade e imersão no trabalho, né, que o tempo passa rapidamente e é difícil se desligar totalmente. Então, esses 3 aspectos, né, o vigor, a dedicação e a absorção, são dimensões, né, do engajamento. Lá nós vimos alguns componentes, é diferente, tá? Que os componentes para o engajamento, a gente tem que ver os aspectos cognitivos, os aspectos físicos e psicológicos. E dentro dessa questão, né, dentro do engajamento, nós temos as dimensões. E essas dimensões, elas consideram esses 3 aspectos, tá? E aí eu pergunto a vocês, será que a equipe de vocês está suficientemente energizada, resiliente? Estamos no meio de uma pandemia, esses conceitos nunca foram tão importantes para a gente discutir. Dedicação, quanto essas pessoas estão orgulhosas? Essa campanha que houve, né, de valorização do profissional de saúde, ela foi importantíssima nesse momento. Muitas pessoas não valorizam. A gente queria era dinheiro, a gente queria era as 30 horas, tudo isso é importante. Mas eu acredito que não é só isso. A gente precisa ser reconhecido também, né? Tanto financeiramente, obviamente, mas a gente também saber que nós somos motivos de orgulho para a sociedade, isso faz com que a gente se sinta bem melhor, né, em relação a tudo isso que a gente está passando. E a absorção, né? O quanto as pessoas estão imersas
Eu particularmente eu gosto muito do que eu faço. Então, às vezes, para mim é difícil me desligar, né? Para mim, eu ficar 10, 12, 14 horas trabalhando dentro do que eu faço hoje é muito satisfatório para mim, né? Então, isso promove o engajamento, né? Eu tenho até uma certa dificuldade, às vezes, de me desligar, né, sobre as atividades que eu estou fazendo. E quais são esses benefícios do engajamento, né? Os benefícios que nós temos é que as pessoas que são engajadas, elas trabalham com mais intensidade, elas ficam mais focadas, né, em suas responsabilidades e ela tem uma ligação emocional com as tarefas. Elas gostam tanto daquilo que elas fazem que elas estão totalmente imersas, né? A gente às vezes até brinca, eu trato essa aula como se fosse um filho, né, com todo zelo, com todo cuidado na sua preparação, enfim. Evidências também apontam que empregados, né, colaboradores engajados, apresentam níveis mais elevados de comportamento extra-função, realizando ações que vão além de suas responsabilidades. Então, acho que quando a gente consegue desenvolver uma equipe engajada, a gente consegue, de fato, que ela consegue performar, né, ter uma performance muito maior. Isso reduz o turnover, né, a questão do turnover está relacionado com a troca periódica de pessoas, né, naquela determinada função. A gente consegue engajar mais. E o engajamento, ela gera satisfação, né? Não a satisfação não gera engajamento, como eu falei, às vezes a gente tem pessoas que são satisfeitas com o trabalho, mas que não são tão comprometidas, né? Eu vivenciei isso na minha prática assistencial. Eu amo esse local que eu trabalho, mas eram pessoas que às vezes deixavam a desejar na sua prática. E a gente, diferentemente do engajado, a pessoa que é engajada, ela é mais fácil, né, que ela esteja satisfeita com o seu trabalho, tá? E aí, gente, quando a gente fala do engajamento, ele está muito relacionado também com a segurança psicológica, né? O que é essa segurança psicológica? Eu me sentir à vontade de ser quem eu sou, de falar o que eu penso, de falar o que eu quero. E isso é um desafio, tá? A segurança psicológica me permite eu aprender com a experiência do outro. Quando alguém chega e fala, olha, eu cometi um erro, eu administrei uma medicação errada, ou eu fiz algo que gerou evento adverso, num ambiente de segurança psicológica, a gente consegue aprender, mitigar melhor as causas disso, tá? E essa questão de manter o engajamento da equipe é algo que tem que ser diário. Tem que ser diário, tá? E a gente vai ver que isso envolve muitas outras questões. E a liderança, ela é fundamental nesse processo, tá? E da mesma forma que o engajamento está, o desengajamento também está muito relacionado ao quanto esse indivíduo se sente seguro. Então, o primeiro ponto que vocês têm que se perguntar: eu quero promover o engajamento da minha equipe. Primeira pergunta: o meu ambiente, a minha liderança, onde eu estou inserido, promove segurança psicológica? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa pensar. E isso está muito relacionado, gente, e isso é uma pergunta que eu me faço, né? Que assim como gestora, eu também às vezes sou humana, né? E às vezes a gente, por mais que a gente pense que está fazendo melhor, às vezes a gente pode não estar fazendo realmente o seu melhor, né? Dentro daquela situação específica. E aí está muito relacionado a segurança psicológica com onde nós perdemos a capacidade de ouvir. Onde nós perdemos a capacidade de ser empático, de entender o outro, de ver alternativas. Então, o engajamento, ele está muito relacionado com quão seguro eu me sinto para falar com aquele meu líder, para falar com aquela minha chefia imediata, tá? E quando a gente fala do engajamento e segurança do paciente, né, a gente sabe que indivíduos engajados, a gente vai ter uma qualidade do cuidado melhor, a gente vai ter um ambiente mais seguro, tá? E entender que o engajamento é um processo, ele não é simples. Você não vai chegar hoje, depois dessa palestra, na próxima semana, e conseguir engajar 100% dos seus colaboradores. Não, é um processo, e como eu falei, é algo diário. A gente precisa ter um plano elaborado de como engajar esses indivíduos. E liderança, gente. Os líderes, eles têm um papel fundamental. Os líderes, para a gente de fato ser líder, promover engajamento e melhores resultados, a gente precisa principalmente
trabalhar a nossa comunicação. Como nós comunicamos? Será que a nossa comunicação, ela de fato promove uma, é, uma segurança psicológica para aquelas pessoas que trabalham conosco? Essas pessoas, será que elas não têm medo de você? Existem vários estilos de liderança, né? E a liderança autocrática, muitos líderes não se acham autocráticos. Mas se a gente fizesse uma pesquisa na sua equipe, as pessoas conseguem falar abertamente com você ou elas têm medo de você? Elas fazem as coisas por medo ou por respeito ou por inspiração? É bem diferente, tá? E tem vários estudos, né, falando principalmente sobre a resiliência e o engajamento no trabalho, né? Apesar de ser poucos estudos, né, a gente vê que baixos resultados em resiliência associam-se a menores resultados em engajamento. E aí vem outra questão, como a gente viu relacionado dentro das dimensões do que é o engajamento, a questão do vigor, né? O quanto que os nossos colaboradores eles são resilientes, eles conseguem aguentar esse processo de pressão. O capital psicológico é um preditor positivo de engajamento do trabalho. Como anda esse capital psicológico? Como é que andam as emoções dos nossos colaboradores? Nós vivemos numa época que, durante muito tempo, né, a minha geração, eu acredito que a maioria de vocês, tinha a seguinte frase: você precisa, chega no trabalho, esquece tudo que aconteceu. Né? Como se a gente conseguisse nos dividir. A Patrícia profissional e a Patrícia funcionária. Né? Gente, a gente não consegue. Nós somos um ser único. Não existe aquela coisa de esqueça seus problemas, eles vão ficar lá no lado de fora. Obviamente que pessoas resilientes e pessoas mais adaptadas, elas conseguem, de certa forma, fazer com que as questões externas não afetem tanto. Mas isso não é a realidade de 100% dos profissionais de saúde. Nós passamos por questões muito sérias, pessoais, profissionais, que podem impactar. Então, a gente precisa trabalhar melhor esse capital psicológico dos nossos colaboradores, ver as emoções. Se enquanto a segurança do paciente, né, não entender, isso eu falo, não a segurança sim como estudo, mas as pessoas que estão envolvidas nesse processo da segurança do paciente, né, a gestão de risco, a gestão de qualidade, a direção, os líderes, não entender que a sua instituição ela pode ter acreditação porque faz todos os protocolos implantados, mas quem vai executar esse protocolo são pessoas. E essas pessoas só vão executar de fato da forma como se quer se elas estiverem engajadas. Você pode até conseguir resultados com uma equipe não engajada, mas se você tem uma equipe engajada, seus resultados podem ser melhores ainda. Então, investir nesse capital psicológico, né, dos colaboradores é algo extremamente necessário, tá? E aí a pesquisa de Oliveira, né, de 2016, ele diz que sujeitos dotados de maior resiliência se mostram propensos a um engajamento mais efetivo no trabalho devido ao fato de apresentarem maior capacidade de superar as dificuldades nela vivenciadas e, consequentemente, respondendo a elas de forma mais positiva. Eu acho que esse é o sonho de consumo de todos nós, né, líderes, gestores, é que a gente tenha de fato uma equipe mais engajada e mais efetiva, né? E aí, quando a gente fala nisso, nessas questões do capital psicológico, a questão da justiça organizacional e engajamento no trabalho, né? São fatores que, se a gente quer de fato engajar os nossos colaboradores, nós devemos estar atentos, né? O que é essa questão da justiça organizacional? Está relacionado tanto à justiça distributiva, né, que diz respeito a promover recompensas, motivação extrínseca estimula o engajamento. A motivação, gente, ninguém motiva ninguém, mas eu posso traçar estratégias para favorecer essa motivação, tá? Só quero deixar isso bem pontuado, porque a gente não tem como motivar outras pessoas. Algumas pessoas até dizem, eu vou ficar mais motivado se o meu salário aumentar, eu vou ficar mais motivado se eu tiver mais recursos
se mais recursos de prolabore, né, de salário. A gente tem vários estudos que já comprovam. As pessoas, nós seres humanos, nós somos seres insaciáveis. A gente gosta daquele aumento, depois a gente se acostuma com aquele valor e a gente quer mais. E assim vai, entendeu? Então, se você perguntar para uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela vai querer ganhar mais dinheiro. Se você perguntar para uma pessoa que ganha 50 mil reais, né, um grande executivo de alguma empresa, ele vai dizer que vai querer ganhar mais. Então, a questão do dinheiro em si, ela não motiva. Ela é um estímulo, tá? Que pode levar à motivação, mas isso não garante uma motivação permanente. E isso, gente, outro ponto importante quando nós falamos de engajamento é falar um pouco sobre justiça organizacional e engajamento no trabalho, tá? A justiça organizacional, a gente divide aqui ela em dois pontos, né, bem interessantes, que é a justiça distributiva, que diz respeito a prover recompensas e motivação extrínseca pode estimular o engajamento. Eu queria pontuar algo, né, dos estudos, que a gente já tem vários estudos demonstrando que não necessariamente o salário, né, o aumento de prolabore, ele vai propiciar essa motivação. Ela é um estímulo, mas ela não garante que você consiga os níveis de satisfação que você deseja. Tá? Esse é um desafio, porque a gente às vezes vê, nós da enfermagem queremos as 30 horas, nós da enfermagem queremos mais salário, e eu acho tudo isso muito válido e necessário. Mas a gente não pode pensar ou utilizar isso como uma estratégia de melhoria de engajamento apenas. Isso é importante, isso diz respeito à satisfação, né, dos nossos profissionais, mas isso não, por si só, não é suficiente. Ninguém motiva ninguém. Eu, Patrícia, eu não posso motivar vocês a serem melhores, mas eu posso propiciar estímulos que façam com que a ativação interna ela seja alcançada, tá? Mas por quê? Porque tem que ser um desenvolvimento humano, individual. Isso é um processo. Não é simples, tá? É desafiador, mas é possível. E o outro ponto é a justiça interpessoal, que diz respeito ao grau de dignidade e respeito, né, que nós líderes, né, manifestamos pelos nossos colaboradores, está diretamente relacionada com um recurso de natureza intrínseca, tá? De quanto aquela pessoa está motivada internamente. O tratamento polido, né, do supervisor contribui para a satisfação de necessidade de relacionamento interpessoal. E essa justiça interpessoal, né, ela provoca um engajamento no trabalho. Resumidamente seria a justiça distributiva, né? Eu ser justa no que diz respeito à melhoria das condições de trabalho, a promover recompensas, recompensar, né, quem realmente faz e alcança os resultados. E a justiça interpessoal é o quanto eu sou, o quanto eu sou, como é que eu poderia dizer, justo com aquelas pessoas, onde eu não faço diferenciação entre as pessoas. Eu vou fazer isso, eu vou tratar bem porque eu gosto daquela pessoa. E aí, eu, quanto líder, eu não posso ter esse tipo de postura. Eu tenho que entender, eu tenho que, inclusive, praticar a equidade. Eu tenho que dar mais para quem precisa mais. Existem colaboradores que eles têm questões que, se nós conseguirmos resolver, essas pessoas elas vão despontar. Eu tenho um exemplo, eu trabalhava com uma técnica de enfermagem que ela não queria estar no setor que ela estava, onde a gente trabalhava. E aí, por muitas vezes, as pessoas criticavam, ela não faz o que deve ser feito, ela deixa a desejar. Gente, aí numa conversa que eu tive com ela comentou, eu não queria estar nesse setor, eu queria estar no setor Y. E ela falou desse setor Y. E algumas lideranças, infelizmente, qual é a postura? Porque ela não faz direito, ou porque ela deixa a desejar, ela vai ficar aqui, eu não vou mudar de setor. Já vi, gente, situações assim, eu acredito que alguém já tenha visto, né? Aquela questão da política da represália.
E aí, na época, eu lembro que eu intervi, eu conversei com a minha chefia, ela fazia parte da minha equipe, né? Eu era enfermeira assistencial, e aí eu conversei com a minha coordenadora, que era uma pessoa super acessível, e eu disse assim, olha, não seria mais interessante, já que ela está totalmente desmotivada nesse setor, ver, dar uma alternativa para ela ir para esse outro setor? E assim foi feito. E ela era a melhor funcionária desse novo setor que ela estava. Então, gente, às vezes, né, a gente precisa fazer esses alinhamentos de expectativa. Porque às vezes a pessoa que não quer estar ali, ela poderia estar muito melhor em outro setor. E o líder de verdade, ele consegue identificar as pessoas estratégicas em lugares estratégicos. E esse é um grande desafio, você alinhar o perfil comportamental, né? Eu tenho essa formação de perfil comportamental e isso me ajuda bastante, né? Eu dou treinamentos, né, sobre isso. E eu percebo que quando a gente líder cai a ficha de entender que se a gente quiser melhor resultado é a pessoa certa no lugar certo, a gente consegue ter muito mais otimização do que a gente quer, tá? E qual é o papel dos líderes, né, na instituição? Aqui eu falei vários, né? O líder, ele está muito relacionado, digamos assim, com a questão do engajamento, né? Profissionais engajados mobilizam mais recursos psicológicos e de trabalho. Por isso, os próprios gestores podem e devem colaborar com o engajamento dos seus funcionários. Muitos líderes não veem isso como responsabilidade, mas isso faz parte da nossa atribuição. Se a gente quiser melhores resultados, a gente precisa engajar melhor, tá? Na medida em que disponibilizam maiores mecanismos que visem a promoção do bem-estar e qualidade de vida ocupacional, tá? E aí eu trago aqui alguns, não é a Patrícia que está falando, né? São os pesquisadores que falam, né, sobre a questão do engajamento. Eu trago aqui alguns artigos, né, publicados. E esse artigo ele diz: ser líder significa ter a capacidade de ouvir ativamente e exercitar uma ampla variedade de aptidões comunicacionais. Liderar significa trabalhar em conjunto e facilitar esse trabalho. Um líder precisa ter autoconhecimento profundo, que é o tema, né, da nossa palestra. Eu fiz todo esse embasamento relacionado ao engajamento, porque realmente é um tema novo aqui para o Brasil, né? A gente não trabalha tanto isso. Para vocês terem ideia, grandes empresas como em multinacionais, né, eles têm equipes só para promover o engajamento, para fazer treinamento de líderes e de colaboradores. A gente ainda não chegou. Né? Instituições de saúde americanas, né, grandes empresas que eu até fiquei impressionada, empresas do ramo que constroem tomógrafos, ressonância, muito conhecidas, né, no mundo todo, né, essa é a maior que faz essa produção. Quero evitar dizer o nome, né, até para não estar fazendo propaganda, merchan, né, mas ela tem um setor só para engajar seus líderes e seus funcionários. Né? Inclusive, eu tive treinamento com essa pessoa, né? Eu tive uma oportunidade e ele falando o quanto que os resultados da empresa eram bons porque existia essa equipe que fazia essa questão do engajamento. E o primeiro passo, gente, para esse engajamento, nós líderes, a gente precisa ter muito autoconhecimento. Mas como assim, Patrícia? Eu entender e ter aquele start no momento que eu digo, esse colaborador eu vou penalizá-lo, eu vou fazer represália, não vou transferir ele para o setor que ele quer porque ele não é eficiente. Que gatilho está despertando em mim, né? Por que eu não posso avaliar a possibilidade de mudança e essa pessoa ser melhor lá? Que sentimentos me motivam? É a raiva? É o orgulho? Não, eu não vou fazer isso porque senão a pessoa vai vencer. Eu faço essa questão, gente, porque eu passei por um processo de autoconhecimento, né? Eu já fui da assistência direta antes de ir para a universidade durante 10 anos. E eu vi e eu senti muito desses sentimentos. E aí eu pergunto para vocês, em algum momento você já pensou, que geralmente a gente não expressa, né? Esse tipo de coisa fica muito ali na nossa caixinha dos pensamentos. A gente pensar, não vou fazer isso,
Porque se ela, não é isso que ela quer, pois ela não vai ter. Ela vai ter que ficar aqui e aguentar. Quando a gente consegue desenvolver o autoconhecimento, a gente consegue, no mesmo momento que a gente tem esse tipo de pensamento, parar e pensar: mas por que eu estou pensando assim? Por que eu não posso fazer algo diferente que possa ajudar essa pessoa? Tá? Então, a questão do autoconhecimento, ela te propicia essa maior reflexão sobre o que você pensa, o que você sente sobre si e sobre os outros. Né? E aí, quando a gente fala da importância, a gente precisa desenvolver líderes dos serviços que engajem. Né? Esse artigo muito interessante, né? Ela traz assim, que o modelo de mudança social promove equidade, justiça social, autoconhecimento, serviço e colaboração. É uma estrutura relevante para programas de desenvolvimento de líderes extracurricular que tem como alvo estudantes que podem não se identificar como líderes. Esse trabalho tem que começar ainda na graduação. Lá na Unilab, a gente tem feito um trabalho muito voltado para isso, nessa perspectiva de desenvolver líderes que possam engajar. Por quê, gente? Porque a gente precisa desenvolver isso ainda na graduação. Plantar essa semente. Porque em instituições conceituadas no mundo todo, isso já é feito. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem essa perspectiva de desenvolvimento de líderes dentro das instituições. A gente precisa, às vezes, o que é que eu percebo muito, né? Alguns gestores me ligam: ai, Patrícia, você tem alguém para indicar? Porque a gente está precisando de um coordenador de enfermagem para o setor tal e a gente não está encontrando. Gente, às vezes tem dentro da instituição. Como a gente não tem essa perspectiva de desenvolvimento de liderança, a gente não consegue observar aquelas pessoas que poderiam ser aptas para aquele cargo. E aí, é bem interessante esse estudo, né? Muito interessante, foi feito aqui foi feito aqui em São Paulo, né? E ele diz o quê? Um estudo global, né, de Towers Watson, que é uma grande instituição, revela que apenas 28% da força de trabalho no Brasil é engajada. Isso aqui foi uma reportagem que saiu, achei muito interessante, né, esse consolidado desse estudo, e ele viu que 32 mil profissionais, né, de 28 países, né, trabalhadores de organizações de grande e médio porte em vários setores foram avaliados, e se descobriu que no Brasil apenas 28% da força de trabalho é engajada. Se a gente fosse fazer esse trabalho, uma avaliação de engajamento na nossa instituição, será que o nosso índice ia ser melhor do que esse? Fica a reflexão, né, gente? E aí, quando a gente fala, hoje em dia, né, dados os desafios do engajamento, a gente está falando muito de engajamento sustentável. Né? O que é esse engajamento sustentável? Ele se baseia em 3 tripés, né? O vínculo com a organização e a vontade de dar o seu melhor, o suporte, que está bem relacionado ao engajamento, o suporte organizacional, principalmente a segurança psicológica que você tem, que proporciona produtividade e alto desempenho, e o bem-estar, né, que diz respeito ao bem-estar físico, interpessoal e emocional no trabalho. Então, esse é um engajamento sustentável que a gente fala. Né? 46% dos brasileiros não conhecem as metas de sua empresa porque as lideranças não compartilham. Uma vez eu fui questionar isso para um gestor e ele disse assim: ah, mas está tudo na intranet. Gente, para a gente vestir a camisa, a gente precisa conhecer onde a gente está. A gente precisa, algumas instituições têm um plano de saúde aqui no Brasil que eu acho bem interessante, porque ele colocou no crachá do funcionário a missão da instituição. Toda vida que você pega o seu crachá, está lá a missão daquela instituição. Isso é muito positivo. Então, quando a gente vê 46% dos brasileiros não conhecem as metas da sua empresa, 37% não entendem como o seu papel contribui para que a companhia alcance seus objetivos. E 44% não sabe quais as ações necessárias para chegar lá. Isso é grave, gente. A gente vê muito isso nas instituições de saúde. Isso não é claro. A gente não trabalha com plano de cuidado. O plano de cuidado precisa de meta, precisa de objetivo. Eu lembro que uma vez, num determinado hospital que eu trabalhei aqui, em Fortaleza, a gente recebeu uma visita, né, de uma equipe internacional dos Estados Unidos, e as enfermeiras, eu lembro bem,
elas perguntaram qual eram as nossas metas de cuidado. E a gente ficou olhando, não, mas isso a gente faz individualmente para cada paciente. Ela, mas vocês não têm um plano de cuidado institucional do setor de vocês? De quantos por cento vocês querem reduzir de infecção? De quantos por cento vocês querem reduzir de queda? Gente, elas fizeram tantas perguntas que eu particularmente fiquei impressionada. E o mais interessante, elas mostraram fotos. Elas têm tipo um painel enorme, uma parede, cheio de post-its, com tudo muito claro, as metas, os objetivos. Eu fiquei encantada. E a gente, infelizmente, a gente tem um trabalho com isso, né? A gente vê muito isso no mundo corporativo, das grandes empresas, né? De outros ramos, né? Na parte mesmo executiva. E a gente precisa compartilhar mais, né? As empresas que não se preocuparem em melhorar o ambiente de trabalho, garantir um ambiente de suporte aos funcionários e criar um sentimento de vínculo à organização, verão o engajamento dos profissionais diminuir, afetando diretamente a produtividade e a capacidade de crescimento do negócio. Isso aqui ele falou muito voltado para as empresas, né, do mundo business. Mas na saúde, a gente, não é diferente. A gente precisa melhorar o engajamento das pessoas. A gente vê muitas pessoas falando mal dos seus trabalhos. E isso, quer queira ou quer não, eu não conheço a instituição que aquele colega trabalha, mas a partir do momento que ele está falando mal, como eu já vi, olha, você não imagina as coisas que acontecem lá. Isso já vai fazer com que eu evite aquele local. Se uma pessoa que trabalha lá está me dizendo isso, e é como a gente, quanto líder, pode propiciar que as pessoas falem bem, estejam engajadas, envolvidas, vestindo a camisa de onde nós estamos. Tá? E aí é justamente isso. Que estratégias institucionais a gente poderia favorecer o engajamento? Os estudiosos da área, né? Eles dizem que a gente precisa investir em políticas de recursos humanos de alto desempenho, para a questão da carreira. Né? Hoje em dia a gente fala muito do marketing multinível, né? Por conta disso, porque a gente vê estruturas como, por exemplo, a Mary Kay. Né? A Mary Kay, que é bem conhecida, assim, de empresa que eu conheço de marketing de marketing multinível, é a que eu mais, né, a que eu conheço mais. Você vê que ali as vendedoras, elas têm sempre uma projeção de subir de cargo, né? E elas vão subindo, vão batendo metas e vão subindo. Professora, você está querendo dizer que na saúde a gente precisa bater meta? Na verdade, a meta que eu estou falando aqui, gente, é meta de excelência e de cuidado. Tá? E a gente precisa começar a avaliar essas questões. Tá? E investir nessa política de recursos humanos só vai me gerar aspectos positivos. A gente precisa desenvolver líderes. A questão de fazer com que os líderes eles tenham esse autoconhecimento, eles consigam perceber o que é que starta o gatilho para ter mais práticas gerenciais, é um ponto importante. Talvez o mais importante de todos esses que eu estou mostrando aqui. Recomendar-se a seleção de profissionais mais positivos e a respeito de si mesmos. As pessoas me perguntam muito a questão, alguns gestores, né, eles perguntam a questão de vão realizar seleções, né, de profissionais, e uma coisa que eu sempre digo, contratem profissionais felizes. Sabe aquela pessoa, eu digo isso para os meus alunos, não entrem numa entrevista de emprego com aquela cara assim de cachorro que caiu da mudança. Vão alegres, sorridentes, porque inconscientemente, né, eu que estudo essa parte de perfil comportamental, eu gosto muito, isso vai impactar na percepção inconsciente que o outro vai ter de você. Se eu chegar aqui, gente, com uma cara triste, desanimada, falando para vocês, obviamente vocês iriam, no primeiro momento, construir uma percepção sobre mim. Acho que vocês concordam. Sabe aquela coisa que você olha e diz assim, eu acho que fulano não é muito simpático, eu acho que fulano é antipático. Então, isso numa entrevista de emprego, na questão da contratação, isso é importante. Porque diz respeito diretamente à relação interpessoal. Mas à primeira vista pode enganar? Sim, pode. Pode sim. Né? Isso não é uma verdade absoluta sobre a vida das pessoas. Mas a gente precisa incorporar nos métodos avaliativos, entender a percepção dessas pessoas frente ao quanto ela se vê positivamente, né, para exercer um determinado cargo. A imagem
da empresa, né? Isso também é algo muito importante, né? Para poder promover engajamento e principalmente ter meta e objetivos bem claros e definidos, tá? E aí, quando a gente vê assim, em resumo, né? O que é que seria esse engajamento? Eu sei o que é esperado de mim, quero realizar esses trabalhos, sinto-me parte da empresa, compartilho conhecimento, tenho orgulho da empresa, né? A gente precisa de líderes, e aí é legal essa figurinha, eu gosto muito dela, porque se você observar aí na frente, tem assim, líderes inspiradores, é o primeiro que está aí na frente dos atletas, né? As metas claras, reconhecimento, né? E incentivo, a gente vê também ferramentas adequadas, estímulo à integração, ambiente colaborativo, plano de carreiras e política de feedback. Tudo isso, gente, promove engajamento. E tudo isso não é difícil de se fazer. Basta treinamento. Tá? Eu mesmo faço alguns treinamentos relacionados a isso em algumas empresas quando me convidam, né? Por eu ser enfermeira, ser da área da saúde, estudar isso, a gente consegue. E aí, cada princípio desse é um módulo. Né? É a gente entender que a gente primeiro tem que trabalhar a liderança. Mais do que os nossos colaboradores, as nossas chefias. Líderes precisam inspirar pessoas. Se você é uma pessoa que as pessoas têm medo de falar com você, você está fazendo a sua gestão por represália. Né? E não por admiração, respeito, tá? O líder, ele precisa ter consideração, ele precisa ter respeito, ele precisa ser honesto, ter uma comunicação assertiva. Até mesmo para a gente, essa política de feedback, as instituições que passaram a adotá-las, né, elas conseguem ter resultados muito melhores. E para dar feedback, a gente tem todo um método, não é só eu chegar para a pessoa e dizer, você não fez isso da forma adequada. Existe um método para se dar feedback, tá? E aí, quando a gente fala desse engajamento, né, no cuidar da saúde, o que é que se sabe, né, sobre isso especificamente dentro da área da saúde? Existem poucos estudos sobre essa relação do clima organizacional relacionado ao engajamento. A gente ainda não conseguiu ter algo que faça uma mensuração objetiva desses resultados. A gente realmente sinaliza. Achei até interessante uma vez uma pesquisa, um questionamento de um CEO, né, de um grande grupo aqui de saúde, perguntou assim, sobre os treinamentos relacionados ao engajamento, você tem algum resultado? E aí, esse é o desafio, né, porque as instituições, elas precisam entender que não é só um treinamento, você precisa colocar isso dentro de uma política institucional, e isso é a longo prazo. Não é algo que eu vou fazer hoje e que na outra semana eu já vou ter um resultado, né, isso é um processo. Mas que precisa ser disseminada essa cultura dentro da instituição, né? E aí a gente tem, né, o modelo de engajamento que eu gosto muito, né, dessa proposta, né, onde ele fala bastante sobre essa questão do que seria esse modelo de engajamento, né? É a gente entender que o clima organizacional, as relações de trabalho, as relações profissionais, né, as demandas de trabalho, né, tudo isso pode gerar esse engajamento e como resultado você vai ter melhor performance no cuidado, você vai ter desenvolvimento pessoal, essas pessoas vão melhorar como seres humanos, né, isso que eu acho mais fantástico, tanto como pessoas como profissionalmente. Então, quando você coloca um modelo, né, que basicamente é esse modelo que eu gosto de seguir, esse modelo de engajamento na saúde, né, quando a gente faz nessa perspectiva, a gente consegue ter resultados muito maiores. Né? E aí, o autoconhecimento é uma estratégia interessante, né? Eu acho que a melhor de todas essas que eu apresentei para vocês, que eu acho que tem que ser o pontapé inicial para a gente engajar pessoas, né? E aí, quando as pessoas perguntam o que é esse autoconhecimento? É a autopercepção, né, que eu tenho sobre mim e sobre os outros, tá? A autopercepção, ela precisa sobre como normalmente se pensa, se sente e se comporta. E a consciência de como esses padrões são interpretados pelo outro. Então, isso no processo de liderança, isso no processo de colaboração, é importantíssimo. E quais são esses benefícios do autoconhecimento para o engajamento? O autoconhecimento, ele emergiu como uma prática essencial no cuidado de si,
a fim de proporcionar o melhor atendimento a todos. Vocês vão encontrar poucos artigos, né, que eu coloquei artigos de revistas renomadas, revistas, né, adequadas, tá? E é o que eu sempre falo, né, que alguns autores concordam comigo. O autoconhecimento, ele é o caminho, tá? Porque quando você observa, quais são as características de pessoas engajadas? São pessoas que geralmente têm uma sensação de bem-estar, elas são motivadas positivamente, elas têm uma boa ideia de si, eu sou capaz, eu posso fazer, eu posso dar o meu melhor. Elas demonstram iniciativa, são pessoas extremamente proativas. Tá? Elas têm recursos internos que elas conseguem lidar bem com as exigências das suas tarefas. Tá? E elas possuem uma forte identificação com o próprio trabalho, que a gente poderia chamar aqui de propósito. Elas entendem que elas estão ali porque elas precisam fazer algo. Elas têm um propósito de estar ali. Tá? Então, tudo isso, gente, particularmente comigo, né, eu compartilhar minha experiência, eu consegui ser extremamente engajada. Se vocês perguntarem para as pessoas, eu acho que a gente tem skin in the game, né, eu adoro esse termo, é colocar a pele à prova. Né? Você consegue, você vive aquilo que você diz. Se vocês perguntarem para qualquer aluno do curso de graduação de enfermagem da Unilab e para os meus colaboradores, os meus professores, os meus técnicos, eles vão dizer que eu sou uma pessoa extremamente engajada. Eu não tenho assim, eu não estou aqui me vangloriando, mas eu estou aqui dizendo que a minha experiência deu certo, né? E o autoconhecimento para mim foi o caminho enquanto líder, né? Eu entender, eu ter um pensamento positivo de que eu sou capaz, que eu posso melhorar. Quando eu assumi a coordenação, eu tinha um desejo muito profundo de melhorar alguns processos que antes eu questionava. Né? Então, isso está muito relacionado, gente. Né? Eu sou muito a favor dessa tecla do skin in the game, ter a pele em risco. Né? E é isso que eu estou colocando aqui para vocês. E autoconhecimento é o princípio da liderança. Né? O autoconhecimento é a premissa básica do processo de desenvolvimento e relacionamentos interpessoais. Todas as nossas reações em qualquer competência estão baseadas nos próprios sentimentos e emoções. Não ter conhecimento dessas reações permite interpretar essas reações da forma como os outros avaliam. Saber quem em si traz confiança necessária para liderar. A capacidade de uma pessoa de liderar outros está relacionada a partir do modo como ela dirige a sua própria vida. Quanto mais claro e profundo for a autoconsciência de um líder, mais confiável se torna a sua essência. É viver, gente, na vida que a gente tem fora do trabalho, esses preceitos. Isso é muito complexo, né, dentro da área da saúde. Porque as pessoas acham que a gente ainda tem essa mentalidade que são coisas diferentes, vida pessoal e vida de trabalho. Mas você gente, no trabalho, aquilo que você é na vida real, no dia a dia. Não adianta eu estar falando de respeito, consideração com o colaborador, se dentro da minha casa eu não respeito aquela secretária, aquela pessoa que convive comigo diariamente. Se eu não dou o mínimo de condição de trabalho para ela. E isso é um questionamento muito profundo. Tá? Eu queria estar ao vivo com vocês para a gente poder discutir melhor isso, né? Mas eu imagino que às vezes as pessoas acham que não, isso não tem nada a ver, mas tem, gente. Tem estudos, né? Tá aí Maxwell falando sobre isso. Não sou eu, mas isso é uma coisa que eu vivencio e que eu sei que realmente é assim na prática. O autoconhecimento, como princípio de liderança, é a premissa básica do processo de desenvolvimento e alicerce das relações interpessoais. Né? O líder, ele precisa consciência de si e a consciência do outro. A gestão pessoal e a gestão de relações e a gestão de negócios. Tá? Isso é outro ponto muito importante. E aí, quais são as ferramentas para o autoconhecimento? Aqui eu gosto muito do coach, né? Eu fiz formação em coach, não exerço coach em si, né? Porque eu fiz mais pelo meu objeto de estudo, pela segurança do paciente. E o coach, daí o artigo, né, a gente vê alguns artigos, eles falam muito como papel significativo no suporte à produtividade, aumenta o engajamento no local de trabalho e transforma a cultura, né? Aqui no caso da prática médica, porque foi lá onde foi testado, tá? E aí, gente,
E aí, gente, eu já me direcionando, né, para o final da nossa aula, né, como engajar pessoas, né? Encontre propósito no trabalho e a gente, como líder, a gente precisa apontar o caminho, a gente precisa dar direcionamento. Inspire como líder e desperte a confiança dos colaboradores. Ofereça reais oportunidades de crescimento. Conheça a experiência do seu colaborador. Abra tempo e espaço para atividades de lazer, meditação, algum momento de meditação, né, ou de oração, a depender do credo das pessoas. Diversifique as reuniões. Sempre traga nas suas reuniões ferramentas de promoção de autoconhecimento. Não use a reunião, é um bom espaço para a gente estar trabalhando outras dimensões dos nossos colaboradores. E principalmente, gente, esteja sempre presente, que aquelas pessoas se sintam à vontade de lhe procurar, tá? E quais são os benefícios do engajamento para a instituição? A gente vai conseguir aumentar a competitividade organizacional, a gente vai diminuir o índice de turnover, a gente vai implementar uma cultura de alta performance e a gente vai ter, logicamente, um retorno financeiro maior, né, para dentro das nossas instituições. E isso, gente, seja público ou seja privado, tá? E aí, nas minhas considerações finais, gente, né, fazendo uma retrospectiva, o papel dos líderes e da instituição, acho que ficou muito claro para todo mundo, mais sobre isso, aprofundar essa discussão. A gente precisa de mais pesquisas sobre essa temática, né? E a gente precisa considerar que nós temos altos índices de burnout. Eu estou fazendo uma pesquisa, né? A gente está em fase de conclusão do relatório, né, da minha bolsista do CNPq, e foi bem interessante porque a gente viu que as equipes com maior índice de inteligência emocional, elas tinham menos burnout e as instituições que elas tinham que elas estavam inseridas tinham maior índices de avaliação positiva do clima de segurança do paciente. Então, de fato, gente, né, é algo que pode impactar e melhorar, né, a qualidade do cuidado prestado aos nossos pacientes. E para finalizar, né, o principal propósito da liderança é ajudar pessoas e organizações a alcançarem seus propósitos e elevarem a sua existência. Tá? Adoro essa frase. Eu deixo aí meu Instagram pessoal, tá? Patrícia Vasconcelos 1. Muito obrigada, né, a professora Érica pelo convite, né, uma grande parceira. E eu espero contribuir outras vezes, né? Vocês podem entrar em contato comigo, alguma dúvida também lá por direct, tá? A gente pode conversar, né? Existe o meu e-mail também institucional, né? patriciafreire@unilab.edu.br. Peço até desculpas por não ter anotado aqui, tá? Mas sigo à disposição, gente, e tenham um bom evento.